primeira aula de conjuntos. Faremos uma pequena introdução, depois veremos a relação de pertinência entre conjunto e elemento, veremos como representar um conjunto e, finalmente, iremos ver a igualdade, como definir a igualdade entre dois conjuntos. A teoria dos conjuntos, ela estuda uma linguagem que é utilizada não só na matemática, mas em várias outras ciências afins. Bom, esse estudo ele começou em torno de 1870 com o matemático George Cantor e apresenta três noções primitivas, que são elas: conjunto, elemento, pertinência entre elemento e conjunto. Você pode me perguntar, professor, o que é uma noção primitiva? É como na geometria, quando usamos ponto, reta e plano, nós entendemos o que é, mas nós não conseguimos dar uma definição formal. Então nós entendemos o que é um conjunto, o que é um elemento, o que é a pertinência entre elemento e conjunto, mas não conseguimos colocar de maneira formal a definição. Vamos então verificar agora como é que podemos representar conjuntos e quais são os seus tipos. Bom, conjunto vazio que não possui elemento, por exemplo, o dia da semana começa com a letra Z, não tem nenhum, então essa chavezinha vazia ou essa letra grega sigma que significa o conjunto vazio. Você pode usar um símbolo ou outro, mas cuidado para você não representar dessa forma, porque isso está errado. Esse conjunto aqui tem um elemento, que é a letra grega, então ele é um conjunto unitário. Fala em conjunto unitário, é aquele que possui apenas um elemento. Por exemplo, número primo, que é par. Só existe um número primo e par ao mesmo tempo, o número 2. Temos também um conjunto finito, que tem uma quantidade limitada de elementos. Por exemplo, as vogais A, E, I, O, U. Não é porque são poucos elementos, poderia ser a população da sua cidade. É grande, mas é uma quantidade limitada. Em um momento vai chegar ao fim, a contagem, tá ok? Podemos também pensar que o conjunto unitário e o vazio eles são limitados, eles são finitos, porque tem uma quantidade limitada de elementos. E para falar do conjunto infinito, nós temos como representante os números naturais. Infinitos números naturais. Então, o conjunto infinito tem uma quantidade ilimitada de elementos. Veremos agora a relação entre elemento e conjunto, chamada de relação de pertinência, e que utiliza a simbologia pertence, como vocês estão vendo aqui, pertence e não pertence. Vamos ver alguns exemplos. Tem um conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4, conjunto B, 5 e 6, conjunto C, 2, 5, 6, 7 e 8, e vamos responder as seguintes questões. O número 0 pertence ao conjunto A? O que é que você acha? Olha, aqui eu tenho o número 0 dentro do conjunto A, então ele pertence ao conjunto A. O 1 pertence ao conjunto B. Será que isso é verdade? Vamos ver. Olha, B só tem 5 e 6, não tem o número 1. Então eu posso dizer que 1 não pertence a B. O número 2, o conjunto C, será que pertence? Vamos ver se pertence. Olha, verdade, 2 está no conjunto C. Também está no conjunto A, mas não tem importância. Um elemento pode pertencer a mais de um conjunto, tá ok? Então pertence. O número 3 também pertence ao conjunto A. O 4 pertence ao conjunto B. No conjunto B só temos os números 5 e 6, portanto B não pertence. 4, não pertence ao conjunto B. E por fim, o número 5 pertence ao conjunto C, tá ok? Então veja que a relação de pertinência é muito fácil. Basta você olhar o elemento e ver se ele está dentro do conjunto. Se estiver, pertence. Se não estiver, não pertence. Vamos ver mais um exemplo? Imagine agora que cada estado do Brasil é um conjunto e as cidades vão ser os seus elementos. Vamos usar um pouquinho de geografia para poder completar essa questão. Maragogi, como elemento, pertence ao conjunto Alagoas? Essa cidade pertence ao estado de Alagoas? Sim, pertence. Recife, pertence a Paraíba? Não, é um conjunto que não está dentro, é um elemento que não está dentro do conjunto Paraíba. Porto pertence a Alagoas? Pertence. Japaratinga pertence a São Paulo? Não. Maceió pertence a Alagoas? Eu estou vendo Maceió como elemento, a cidade é o elemento e o estado é o conjunto. Então, Maceió pertence a Alagoas? Pertence, está dentro do conjunto Alagoas. Tá ok? Bem simples a relação de pertinência, não é isso? Vamos ver agora como representar um conjunto.
por meio de listagem, ou seja, dizendo os números um por um, conjunto P, 1, 3, 5, 7, 9. Como, por exemplo, quando você faz a chamada dos alunos em uma sala, você chama de um por um, isso é uma listagem. Tá? Também temos aí o conjunto N, 1, 2, 3, 4, essa reticência, porque ele é infinito. Podemos também representar por meio de uma propriedade. O conjunto P ficaria assim, olha, x tal que, essa barrinha nós dizemos tal que. O que é isso? Só para dizer que o elemento é um conjunto que tem o elemento está no conjunto e tem uma certa propriedade. Olha, x tal que x é um número natural ímpar menor do que 10. Certo? Eu não disse nenhum dos números, mas você entende pela propriedade quais são esses números. X tal que x é um número natural. Então, eu não coloquei o zero, mas tem alguns estudos matemáticos que trabalham com o zero como natural, outros não. Isso não vai fazer muita diferença na nossa análise, tá ok? É como se, por exemplo, eu chamasse o nome de uma turma. Primeiro ano de agroecologia, turma A. Turma B. Primeiro ano de hospedagem, turma A. Turma B. Então, eu estou dando uma propriedade. Se eu disser amanhã tem prova para o primeiro ano de agroecologia, turma A. Todo aluno que pertence a essa turma vai entender que a prova vai ser amanhã. Não é isso? Então, a propriedade, você sente que aquele elemento, você percebe que o elemento está naquele conjunto, que ele faz parte de uma certa propriedade. E por diagrama de Venn. Venn foi esse matemático, que aparece aqui a imagem dele. John Venn, 1834 a 1923, foi o período em que ele viveu, e ele representou esses conjuntos por meio de uma curva fechada. Então, o conjunto P, 1, 3, 5, 7 e 9, conjunto N dos números naturais, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos. Conjunto das vogais, podemos representar por listagem, A, I, O, U, por propriedade, X tal que X é vogal do alfabeto, por diagrama de Venn, A, I, O, U. Um outro exemplo, conjunto dos divisores naturais de 8, 1, 2, 4 e 8, por listagem, propriedade, x tal que x é divisor natural de 8, diagrama de Venn, 1, 2, 4, 8, representando o conjunto por meio de uma curva fechada simples. Ok? Vamos ver agora a igualdade entre dois conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, de forma recíproca, todo elemento de B também pertence ao conjunto A. Olha, 0, 2, 4, 6, 8, 8, 6, 0, 2, 4. Os dois conjuntos, eles são iguais, porque a ordem não importa na igualdade de conjuntos. E esses dois conjuntos também, apesar de ter algumas letras repetidas de um lado, a repetição não importa. O que importa é que o elemento esteja presente. Então, isso também garante a igualdade de conjuntos. Ok? Por exemplo, soluções dessa equação de segundo grau. Pode ser que é o conjunto 2, 3, conjunto de solução, ou 3, 2, pois a ordem não importa para a igualdade de um conjunto. Eles têm o mesmo resultado. Tá ok, pessoal? Então, acabamos aqui a nossa primeira aula. Até a próxima.